Pessoal, começa hoje o julgamento de Jair Bolsonaro e eu acho que nós temos que analisar ele com muita cautela, com muita frieza, com muita racionalidade, sem emoções, porque se você tem um sentimento de vingança contra Bolsonaro, se você odeia Bolsonaro, você não vai ter a imparcialidade de poder analisar o que está acontecendo. 3 elementos têm que ser considerados. Qual é a acusação, qual é o tribunal onde está sendo julgado e quem são os juízes que estão o condenando. Vamos falar sobre o tribunal. O tribunal é o Supremo Tribunal Federal, STF. Aqui não há recorrer, ou seja, é um julgamento sem possibilidade de recorrer, diferentemente de Lula, que começou lá na primeira instância em Curitiba e foi indo, reformando o TRT, STJ e tudo mais, até chegar no STF. Ou seja, teve muita possibilidade de recursos. Foi condenado em todos, isso é verdade, só depois que houve uma reforma no STF. Mas Jair Bolsonaro não vai ter instância de apelação. Ele vai ser condenado e pronto, acabou. Parece um privilégio, mas não é. E foi modificado recentemente. Não era assim essa interpretação de que ex-presidentes teriam que ser julgados no STF direto e que foram privilegiados. Porque Lula não teve. E teve muito mais tempo para se defender. O segundo ponto é que o STF é presidido por um ministro que disse claramente numa reunião da UNE: nós derrotamos o bolsonarismo. Ou seja, um juiz que se declara altamente contra o Bolsonaro, que fez um esforço nas eleições de 2022 para derrotar Bolsonaro nas eleições. Depois nós estamos falando de um tribunal composto em sua maioria, principalmente a primeira turma, por pessoas indicadas, íntimas, pessoais do presidente Lula, que é o caso de Flávio Dino, seu amigo particular, o comunista que ele tanto ama, Zanin, Cristiano Zanin, que é o advogado de Lula, Alexandre de Moraes, que está a serviço da cassação de Jair Bolsonaro. Tanto que Alexandre de Moraes, agora falando dos juízes, ele foi o ministro que cassou a elegibilidade de Jair Bolsonaro lá naquela sessão no STE, em rapidíssimo, super ninja, onde ele falou missão dada, missão cumprida, e ainda um signo de degola, mostrando claramente que a missão era cortar a cabeça de Jair Bolsonaro. Esse mesmo ministro também tem mais problemas. Ele se diz vítima porque ele diz que havia um plano de assassinar ele e tá lá na acusação. E ele é o relator. Quer dizer, vocês estão vendo que o juiz e o relator do processo é alguém que tem conflito de interesse, porque está envolvido emocionalmente. Eles alegam e acusam que tem um processo, de um plano de assassinato de Alexandre de Moraes. Como é que essa pessoa vai ser relatora? Eu me pergunto, tira a figura de Jair Bolsonaro, você gostaria de ser julgado por esse tribunal e por esses juízes que querem a tua cabeça de qualquer jeito? Vejam o absurdo acontecendo. E por último, do que ele é acusado? Ele é acusado de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. Porque tinha uma minuta que foi encontrada, que foi apresentada para generais e tal. E eu acho que aconteceu isso mesmo. Mas isso é tentativa de golpe? Para mim, tentativa é o que tentaram fazer com o Jair Bolsonaro. Uma tentativa de assassinato. Enfiaram a faca nele para tentar matar ele. Ou aquele tiro que pegou de raspão em Donald Trump. Aquilo foi uma tentativa de assassinato. Ou que Fidel Castro tentou fazer pela primeira vez em Cuba. Uma tentativa de golpe. Ele foi com armas, com exército, e foi rechaçado. Isso são tentativas, ou seja, começou a execução. Não houve absolutamente nada disso nesse caso do Jair Bolsonaro. Ele deve ter conversado com os generais? Eu acho que sim. Deve ter um minuto? Eu também acho que sim. Mas isso não significa uma tentativa. Isso significa um pensamento, talvez uma vontade de ter flertado com isso, mas muito longe de ter acontecido. Mesmo porque a Dilma, quando foi empichada, também ligou para o general Eduardo Vilas Boas perguntando se era possível fazer decretar o estado de defesa para impedir o seu impeachment. E nem por isso foi acusada de golpe. Eu entendi que os dois queriam evitar aquela situação, mas isso não pode ser considerado uma tentativa de golpe. Portanto, se você aplaude esse julgamento, você não aplaude a democracia, você não acredita no Estado Democrático de Direito. Você está contaminado por emoções, porque o que está acontecendo é um processo de execução, é um tribunal inquisitivo, como acontecia na Idade Média, para queimar as bruxas, uma acusação sem defesa praticamente. Isso aqui é um processo de tortura. Isso aqui é um verdadeiro absurdo, um círculo de vingança, um teatro de farsas.